Imagine que quando você era criança, seus amigos faziam piadas sobre o seu peso. Dessa forma, durante o seu crescimento, você tomou a decisão de emagrecer o máximo que conseguisse. No entanto, isso não bastou para que os insultos parassem. A sua aparência continuava sendo atacada todos os dias, então na fase de transição do ensino médio para a faculdade, você tomou a decisão de fazer cirurgia plástica com o apoio de sua mãe. Mas será que isso bastou para aqueles que ficavam pegando no seu pé? E será que as expectativas da nossa protagonista foram supridas? A história inicia com Mirai se comparando a todos ao seu redor e dando notas para os rostos das mulheres. Isso se dá ao fato da nossa protagonista sempre ter sofrido com comentários alheios sobre a sua aparência. Então, como ela estava cansada disso tudo, com o apoio de sua mãe, Mirai fez uma cirurgia em seu rosto. O procedimento obteve tanto sucesso que quem já a conhecia não a reconheceria. Sendo assim, Mirai decidiu até fazer documentos novos e na próxima cena a vemos ingressando na faculdade com a sua melhor amiga. E logo que começam a se adaptar, a protagonista já aparenta chamar a atenção dos rapazes, mas como não está acostumada com essa situação, às vezes Mirai se enrola para dispensar os garotos. Mais tarde, durante as apresentações dos calouros, a protagonista percebeu que talvez irá enfrentar alguns fantasmas de seu passado, pois alguém de sua antiga escola chamado Kyun-soo está fazendo o mesmo curso que ela. No entanto, Mirai vai ficar em alerta, pois aparentemente o menino ainda não a reconheceu. Durante a apresentação da protagonista, percebemos que ela recebeu bons elogios, contudo também há aqueles que comentam sobre Mirai ter mexido em seu rosto, pois é algo que dá para se notar. Enquanto isso, Kyun-soo enfrentava os olhares de todas as garotas sobre ele no salão e recebia muitas perguntas de uma veterana que estava interessada em saber se ele tem namorada. Entretanto, a resposta de Kyun-soo para ela é que ele não gosta de garotas. Kyun-soo sempre foi popular por sua beleza, por isso que a protagonista acredita que ele nem deve se lembrar dela. Logo, todos começam a beber e Chang-woo, que é um veterano, não perde tempo e começa a dar em cima de Mirai, que constrangida não corresponde às investidas dele. Nessa primeira noite, durante a orientação, houve uma pequena gincana e para que o time de Mirai ganhasse, ela teve que participar de uma competição de dança. Então, durante a sua coreografia, o mesmo sentimento que ela sentia de conhecer Kyun-soo, ele começou a sentir por ela, pois aqueles passos não lhe era estranho. Mais tarde, quando Mirai sai para tomar um ar, ela acaba atendendo sem querer uma ligação de chamada de vídeo de seu pai, que não sabe sobre a sua cirurgia no rosto. Dessa forma, a protagonista age rápido e mente que ela é uma colega de Mirai e, como eu disse, o rosto dela ficou tão diferente que nem seu próprio pai a reconhece. A razão do senhor não saber sobre a cirurgia é que ele não apoiava a ideia, por isso que somente a sua mãe a acompanhou durante todo o processo. Mas continuando sobre a noite de orientação, como voltar para o evento faria com que Mirai bebesse mais, ela decidiu ir descansar em uma salinha de sofás que Chang-woo ficou de lhe mostrar. No entanto, no local, o homem se transformou. Agora, Chang-woo não estava apenas paquerando a protagonista. Quando ele percebeu que ela não o dispensava, o homem decidiu trancar a porta da salinha. E nesse momento, Mirai começou a se desesperar. Contudo, Kyun-soo havia percebido o jeito que Chang-woo estava agindo de longe. Um veterano muito mais velho caçando por companhia feminina, sabemos onde isso vai levar. Dessa forma, o garoto estava seguindo os dois e quando se deu conta de que a tranca estava sendo acionada, ele abriu a porta da salinha com tudo. Claro que Chang-woo ficou furioso com Kyun-soo, mas em seguida foi embora. Mirai naquele momento ficou totalmente grata a ele. No entanto, em poucos segundos a sua preocupação volta a assombrar quando Kyun-soo a questiona se ela não estudou com ele quando eles eram mais novos. E sem saber o que falar, a protagonista apenas diz que não. Mais tarde, vemos que Kyun-soo foi ao hospital buscar o seu melhor amigo, que foi parar no lugar depois de uma briga. Lá, Kyun-soo também encontra a namorada do garoto. No entanto, depois de descobrir que Woo-jin abriu mão de sua herança para comprar um bar, ela termina na hora com ele. E só resta Kyun-soo ir para o novo negócio
propósito de seu amigo para beberem juntos. Durante a conversa, o Odin pergunta para seu amigo se ele não sente saudades de sua mãe e Kyun-soo responde que para ele, ela não existe mais. No dia seguinte, vemos Kyun-soo com seu pai. Nesse momento, descobrimos que o senhor é um deputado. Enquanto isso, outros pais também iam em direção da faculdade para a aula inaugural de seus filhos, inclusive o pai da protagonista. Dessa forma, quando estavam cara a cara, Mirai não teve mais coragem de manter o segredo e a verdade magoou muito o senhor, que foi embora falando que ela não era mais a sua filha. Na próxima cena, passamos para a primeira aula da protagonista e mesmo com aquela situação da noite anterior, Cheon-woo continua dando em cima de Mirai, ele até senta do lado dela nas aulas, mesmo que ele já tenha completado essa disciplina. Na hora do almoço, Cheon-woo continua grudado na protagonista e ele até pergunta se ela não quer namorar com ele, mas antes de o dispensar, Mirai vai ao banheiro para ensaiar o que dizer. Nesse meio tempo, Sua conversa com Cheon-woo e fala que estava interessada nele, mas como agora o garoto está saindo com Mirai, ela vai esconder os seus sentimentos. Dessa forma, quando a protagonista volta para a mesa antes de o dispensar, Cheon-woo fala primeiro que não está mais interessado nela, e nessa hora Mirai não entende a mudança repentina, mas pelo menos não precisa mais se indispor com ele. Na verdade, quem arruma confusão mais uma vez com Cheon-woo foi Kyun-soo, que faz o veterano cair depois de tropeçar no seu pé, e é claro que Cheon-woo tenta puxar uma briga. Até Mirai acaba sendo empurrada por ele, mas Kyun-soo a protegeu mais uma vez. Logo que sai do refeitório, Cheon-woo vai atrás de Soa para se declarar, contudo a resposta dela é que ela vai pensar na proposta do garoto sobre sair em um encontro. Em seguida, vemos Soa conversando com a protagonista. Ela pergunta se Mirai gosta de Cheon-woo e claro que a nossa menina de ouro nega. Então as duas continuam conversando e no fim a protagonista sente que fez uma boa amizade. Na próxima aula, os alunos são divididos em grupos e Mirai fica aliviada quando percebe que está no mesmo de Sua, mas logo a atenção volta quando Kyun-soo revela que também está no grupo delas. Mais tarde, Kyun-soo a chama para conversar, pois no meio da briga entre ele e Cheon-woo, o perfume da bolsa da protagonista acabou caindo e agora o homem está devolvendo. Mais uma vez, Kyun-soo toca no assunto sobre eles já terem estudado juntos e a resposta de Mirai é para ele não comentar com ninguém sobre aquela época. No dia seguinte, os alunos do curso de Mirai se encontram em um bar para comemorar a Semana dos Calouros. O bar é daquele amigo de Kyun-soo. Uma situação envolvendo Sua acontece. Won-ho se declara para ela na frente de todos durante a noite e claro que a garota lhe deu um fora, mas de uma forma carinhosa. Conforme vão bebendo, outras coisas constrangedoras vão acontecendo e Sua demonstra não ser uma boa amiga quando se faz de desentendida e fala na frente de todos que Mirai não fez cirurgia plástica. É escancarado no rosto da protagonista que sim, contudo antes que ela respondesse, Kyun-soo apareceu e falou para Sua que ela está constrangendo alguém apenas para sair por cima e que isso é ridículo. Apesar de estar defendendo Mirai, no fim ela se vira contra Kyun-soo ao ver que Sua saiu chorando e o garoto responde para a protagonista que ela é tola de acreditar no teatrinho de Sua. Na próxima cena, vemos Cheon-woo conversando com Sua, ele tenta tranquilizar sobre o ocorrido e no fim pergunta se ela pensou sobre começar a namorar com ele. Entretanto, mais uma vez essa garota me estressa, pois ela começa com o teatro novamente falando que não pode sair com quem a sua amiga Mirai é apaixonada, e sabemos que isso não é verdade, pois a protagonista já havia dito que não gosta dele. Bom, isso acaba gerando uma confusão para Mirai, claro que Cheon-woo vai tirar satisfações com ela, o homem não tem limites e quando ele começa a ser mais violento, a chamando de um monstro de plástico, a protagonista bate com a sua bolsa em Cheon-woo e o derruba no chão. Mirai sai caminhando pensando que a sua reputação na faculdade está manchada e quando encontra o monitor de seu curso, ela acaba sendo um pouco rude com ele, pois tem medo que o homem lhe interprete mal. Assim como Cheon-woo achou que ela estava dando em cima dele. Logo que o Sol aparece, pois mais uma vez ele achou que alguém mais velho estava se aproveitando de Mirai estar bêbada, mas acaba sobrando até para Kyun-soo a grosseria da protagonista. Na próxima cena, para encerrar a noite com chave de ouro, nós telespectadores vemos Sua mentindo sobre o lugar que mora e provavelmente há mais coisas que ela inventou. No dia seguinte, vemos que a mãe de Kyun-soo
Kyun-soo voltou para a Coreia e ela fala para o deputado que quer ver os seus filhos, entretanto o homem não parece estar muito contente com isso. Enquanto isso, Soo pedia para conversar na faculdade com Kyun-soo. No entanto, o homem não deu muita bola para as coisas que a garota falou e quando perguntaram para ela qual era o assunto, Soo mentiu dizendo que ele se desculpou pela noite anterior. Mais tarde, foi a vez de Kyun-soo e Mirai conversarem. Durante o papo, os dois entraram no assunto da plástica e ao descobrir que a protagonista valia o rosto de todos ao seu redor, o garoto fala que ela deveria ter feito uma cirurgia no cérebro, não no rosto. E sobre Mirai ter acertado Cheon-woo, veio uma punição. O veterano juntou todos os calouros no banheiro, fez as meninas saírem menos Mirai e mandou fazerem flexões. Segundo Cheon-woo, é por ela achar que pode ficar bonita fazendo plástica e por isso merecia uma lição. A protagonista não deita a cabeça para esse projetinho de homem e quando ele começa a ficar violento, ninguém faz nada. Quem salvou Mirai, que estava no chão, foi Kyun-soo, que logo chegou com uma voadora nas costas de Cheon-woo e ensinou para o garoto que nunca deve se levantar a mão para ninguém, ainda mais uma garota. No dia seguinte, Mirai achou que ficaria isolada dos outros na faculdade, no entanto as suas colegas lhe deram apoio e isso a confortou. Mas Soo, como sempre, com seu veneninho de cobra se aproveitou da situação e acabou descobrindo que a protagonista e Kyun-soo estudaram na mesma escola no fundamental. E eu aposto com vocês que o passado de Mirai vai ser exposto por causa dessa garota. Enquanto isso, o monitor do curso dava um último aviso para Cheon-woo: se ele ficar sabendo sobre mais alguma coisa que o garoto fez, o homem vai destruir o futuro profissional de Cheon-woo. Na próxima cena, vemos Mirai almoçando com Kyun-soo. Ela o convidou para agradecer pelo dia anterior e mais tarde, durante a aula deles no laboratório, Soo faz de tudo para sempre ser o centro das atenções e eu não sei como que ainda caem no papinho dela. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!